noite a todos. Bom, então, hoje é quinta-feira, dia 12, dando continuidade ao livro dos médiuns, capítulo 4, dois sistemas, as questões dos itens 40 até o 44. A semana passada, o Eduardo Knabe deu início falando sobre como Kardec organizou esses sistemas, né? E ele falou sobre o sistema do charlatanismo e da loucura. E hoje nós vamos começar falando qual foi a definição de sistema que Kardec usou. Porque a gente conhece sistema como aquele conjunto de elementos concretos ou abstratos, né, organizados intelectualmente, ou um conjunto das instituições econômicas, morais, políticas de uma sociedade, né, a qual todos nós estamos subordinados. Então, nós temos sistemas econômicos, sistemas políticos, né? Na medicina, a gente tem o sistema gastrointestinal, sistema digestório, sistema respiratório. Mas Kardec, ele utilizou a palavra sistema no sentido de ideia ou juízo pré-concebido, opinião, modo de pensar. Tudo aquilo que se pensa em relação a um assunto ou a uma pessoa, um ponto de vista ou um parecer. Então, nesse caso, são as opiniões pré-concebidas que buscaram explicar os fenômenos espíritas ou o espiritismo. Essa definição da palavra sistema foi dada por Jacobson Trovão num vídeo. Ele tem um estudo, né, estudando o livro dos médiuns, na parte 1, vídeo 8. Então, está muito interessante, esse estudo todo do livro dos médiuns está muito interessante com o Jacobson Trovão. Então, o primeiro sistema que ficou para mim, número 40, foi o sistema da alucinação. O que é uma alucinação? É uma perturbação mental que se caracteriza pelo aparecimento de ilusões visuais, auditivas, né, de todos os sentidos. Normalmente, as alucinações, elas aparecem nos transtornos mentais, nas doenças, em que você tem uma alteração do reconhecimento das sensações, né? Também, numa fase de alcoolismo muito grande, os alcoólatras, né, os que são usuários de drogas, eles também têm alucinações. E Kardec considerou esse sistema, quem disse que o médium estava possuído de uma alucinação, que ele achava que estava vendo alguma coisa ou estava ouvindo alguma coisa, ele achou essa definição menos ofensiva do que as outras, né? E também com um ligeiro colorido científico. Por quê? Porque a ciência, ela tem um parecer sobre as alucinações, ela tem as explicações para as alucinações. Então, as pessoas pensavam que o médium tinha alucinação. E aí, ele julgava ver alguma coisa que realmente não existia ou julgava ouvir alguma coisa que realmente não existia. E Kardec dizia que se fosse só o médium, mas todos os outros viam, né? Viam as mesas se elevarem, viam as mesas girantes, ouviam as pancadas, então era uma alucinação coletiva. E Kardec, no livro O que é o Espiritismo,
no capítulo O Cético, que faz referência a essas alucinações, ele responde: supondo-se que o médium, por um efeito de sua imaginação, acredite ver o que não existe, é possível que toda uma sociedade seja presa do mesmo desvario, quer dizer, uma alucinação coletiva, todos, em todos os lugares, em todos os países, de todas as formas, a sociedade toda, a sociedade teria a mesma alucinação? E que esse fato, repetindo-se por todo canto, em todos os países, e Kardec coloca que a alucinação, nesse caso, seria muito mais prodigiosa que o fato em si. Então, derruba, né, por terra a questão da alucinação. É óbvio que você pode ter pessoas com transtornos mentais que são médiums. Isso acontece, isso existe. Mas nem todo médium tem o transtorno mental. Né? Os transtornos mentais sujeitos às alucinações são a esquizofrenia, as psicoses. Então, isso está no âmbito da patologia, né? Não no âmbito de uma lei, de uma situação, de um esqueci, me sumiu a palavra, mas que é comum a todo mundo, não um caso isolado. Outro sistema que deu muito o que falar foi o sistema do músculo estalante, né? Eu fiquei curiosa, porque é uma situação muito particular. Então, seria uma ilusão auditiva, né? E uma observação mais atenta afasta as causas materiais ou fortuitas. O que seria esse sistema do músculo estalante? Contrações voluntárias ou não de um músculo. E na Revista Espírita de junho de 1859, tem um texto chamado O Músculo Estalante. Três opositores de Kardec, ferrenhos opositores, senhor Schiff, senhor Jobert e o senhor Vaupoux. Eles receberam, um recebeu e foi feito um documento, um estudo sobre uma pessoa em especial, uma jovem, uma adolescente de 14 anos. E foi publicado, foi apresentado na Academia de Ciências em 18 de abril de 1859. Uma jovem que tinha uma condição muito particular. Ela tinha uma contração rítmica muscular involuntária de um músculo especial, que era o pequeno perônio lateral direito. E ele, ao se contrair, ele saía do local onde ele estava repousando, né, onde é o local dele ficar, ele contraía, ele saía, e quando ele saía, ele dava como que um chicote. Esse era quando ele contraía, e quando ele relaxava, ele voltava para o leito ósseo onde ele ficava, chamado goteira. Então, esse movimento fazia esse barulho repetidas vezes. Então, foi um rebuliço que essas pessoas fizeram, porque eles tinham certeza de que eles iam
desmascarar todo aquele sistema da doutrina espírita. E aí, o senhor Jules Cloquet, ele publicou esse estudo desses três sábios, né? E ele foi colocando vários argumentos que, obviamente, colocaram esse sistema abaixo. Então, na verdade, como que uma pessoa ficaria contraindo e relaxando um músculo horas e horas e horas com ritmos, com sons e com as palavras, com respostas independentes, inteligentes? Outra coisa também, essas situações aconteceram em vários locais, em vários países, né? E as vibrações não aconteciam só próximas àquela pessoa, elas aconteciam no teto, na parede, na porta, e sempre com inteligência nas respostas, sempre com independência das respostas. Então, essa teoria, esse sistema do músculo estalante, apesar de ter feito muito barulho, foi um barulho que foi feito por pouco tempo, logo ele foi colocado de lado. Também, aí eu achei num site médico de ortopedia, tem um quadro chamado Snapping Hip, que é quadril estalante, ou também quadril de dançarino. É um som que a pessoa pode ouvir, outra pessoa pode ouvir, ou uma sensação que o paciente tem de estalido, de estalo, ao andar, ao correr, ao levantar-se ou rodar a perna, principalmente para dançar, quando ocorre os movimentos, quando ocorre a flexão do quadril, né? Pode ser indolor, mas para quem usa o corpo em movimento, tipo dançarino, atleta, pode prejudicar, né? E aqui tem um parágrafo explicando que é causada pela fricção de uma faixa, de um tendão sobre o grande trocânter, que é essa cabeça, né, do fêmur, ou pela uma inflamação do tendão do ilho pessoas, que é um outro músculo. Isso eu trouxe só para ilustrar, porque existe essa patologia, também chamada síndrome do ressalto. E pode acontecer também em qualquer articulação. Por isso que quando apareceu essa menina, e tem um relato de uma outra pessoa com 16 anos, foi feito esse estardalhaço, visando desacreditar todo aquele processo das batidas, das mesas girantes. E essa própria patologia não vai fazer uma mesa levitar, não vai fazer uma mesa girar. Então, também caiu por terra. Outro sistema é o sistema das causas físicas, totalmente física, totalmente material, que seria a causa magnética, elétrica ou fluido, né? E aí, essas causas físicas, elas seriam pelo número de pessoas presentes, ali, quanto maior o número de pessoas presentes, maior a possibilidade dessa causa magnética, ou dessa causa elétrica, ou seja lá, o fluido.
E a pergunta que Kardec fez é: esse fluido é inteligente? Esse magnetismo é inteligente ou ele é apenas um instrumento? Ele coloca como exemplo aquele braço do telégrafo, que é o telégrafo que faz o barulho, mas quem faz, quem dá o tamanho, a intensidade, o número de batidas no braço do telégrafo é o ser inteligente que está manipulando aquele instrumento, aquele telégrafo. Então, na verdade, o que faz o movimento, o que faz a batida, o que tem a inteligência é aquele ser que é invisível, mas que é inteligente, que dá as respostas inteligentes àquelas perguntas. Então, são sinais de inteligência. E também tem vontade. Ele não esse espírito que dá essa comunicação, ele tem vontade, ele não faz a vontade daquele grupo que está ali presente. E também o pensamento, ele tem um pensamento inteligente, ele tem vontade, ele tem um pensamento independente daquelas pessoas que estão presentes ali. E o interessante é que no livro que é o Espiritismo, Kardec, perante a pergunta do cético, falando também sobre as causas físicas, como o magnetismo, Kardec diz que foi o primeiro pensamento que ele teve. Inclusive, quando ele foi convidado, a primeira vez que ele ouviu falar, ele pensou, até porque o estudo do magnetismo, naquela época, ele estava muito em voga, né? Mesmer é da mesma época de Kardec. Então, Kardec também pensou, também disse, foi o primeiro pensamento que eu tive, como tantos outros, se por acaso os efeitos se limitassem somente aos efeitos materiais. Então, se fosse só o elevar da mesa, o girar da mesa, ele poderia pensar nesse magnetismo, que alguém com uma força magnética muito grande pudesse efetuar esses movimentos. Mas, como todo efeito tem uma causa, se esse efeito é inteligente, a causa também é inteligente. Então, ele pergunta, a menos que se diga que esse fluido é inteligente, pode-se aceitá-lo como causador de um efeito inteligente? Então, ele continuou a aprofundar o estudo, por quê? Porque o efeito não era só um efeito material, não era só o levitar de uma mesa, não era só uma batida, não, era muito mais do que isso. Eram as respostas, eram as questões feitas sem a palavra, eram as questões pensadas, eram as respostas inteligentes, altamente, de um nível intelectual alto. Então, também esse sistema foi abolido. Ele redarguiu bem contra esse sistema. O sistema do reflexo, eles diziam que o médium refletia o pensamento das pessoas que estavam no entorno, à sua volta. As pessoas que defendiam esse sistema do reflexo, eles reconheciam a ação inteligente, só que essa ação inteligente era transmitida para o médium pelas pessoas que estavam ali.
e refletia a inteligência, não só dos médiuns, como a dos assistentes. Isso poderia até se pensar se aquele pensamento externado fosse sempre de acordo com quem estava participando. Mas o que se viu era que o pensamento expresso não só era estranho às pessoas, aos assistentes, como muitas vezes o contrário. Também as escritas, muitas vezes quem escrevia não sabia escrever. As respostas de um alto alcance filosófico eram dadas por médiuns que muitas vezes eram iletrados. Nós temos um exemplo quando Eurípides Barçanufo foi na primeira reunião num centro espírita lá em Sacramento, e o médium era uma pessoa iletrada. E ele pensou, Eurípides Barçanufo, ele pensou que ele só ia acreditar se João Evangelista falasse ali. E esse médium iletrado, humilde, ele deu a comunicação de João Evangelista. Então, essa questão do reflexo cai por terra. Ou quando essas respostas dadas a perguntas mentais não vocalizadas, ou em língua que o médium desconhecia. Então, nós como se o pensamento refletisse como reflete a luz, como reflete o som, quando bate numa matéria, numa parede, num quadro, reflete. E aí, esse sistema também foi deixado de lado. O cético também fez uma pergunta no que é o Espiritismo sobre a questão do reflexo, do sistema de reflexo. E aí tem o reconhecimento da independência absoluta da inteligência que se manifesta. Muito diferente, muito fora do que se esperava daquela audiência. As respostas fora da capacidade intelectual e da instrução do médium. E muitas vezes essas respostas contradizem as ideias, os desejos, as opiniões ou anulam completamente as previsões dos assistentes. E Kardec diz também que até esse sistema pode diminuir a questão dos assistentes, porque se as pessoas se julgavam inteligentes, se julgavam honestas, muitas vezes as respostas eram totalmente contrárias àquelas pessoas. Então, ia de encontro àquela assistência, aquelas pessoas que se diziam, que refletiam a inteligência ou o desejo dos assistentes, que os médiuns faziam refletiam, recebiam e falavam o que a plateia, o que a assistência estava pensando. E, por último, o sistema da alma coletiva, que é a mesma coisa do sistema do reflexo anterior, só que de todas aquelas pessoas ali presentes ou ausentes, que formariam um todo, reunindo todas as qualidades, as aptidões, os conhecimentos, a inteligência de cada um.
E aí, mais uma vez, Kardec pergunta: por que que o médium vai, já que tem um reflexo de toda aquela coletividade, toda aquela assistência, por que que a resposta seria referente à inteligência ou ao desejo ou à opinião de uma pessoa em especial? Então, esse sistema da alma coletiva também foi colocado de lado. Na verdade, Kardec teve um trabalho muito grande de conhecer cada opositor, de conhecer os pensamentos dos opositores, avaliar tudo aquilo que chegava como oposição à doutrina espírita e não só avaliava, como ele replicava, ele respondia, colocando aquela teoria toda por terra. Inclusive, tem numa revista espírita o relato de um homem que assistiu e disse que tudo era um embuste e que ele ia provar que era um embuste. E ele mandou que todos fossem no teatro, marcou um dia, marcou uma hora, e que ele ia levar e provar que tudo aquilo era um embuste. E acabou que nem ele, nem ninguém apareceu. Todos que formavam, que participavam com Kardec do estudo, foram, esperaram e ninguém foi. Então, Kardec teve um trabalho imenso, não só de decodificar a doutrina para nós, mas de estudar, inclusive, todas as questões opostas, colocadas como opostas para derrubar a doutrina. Ele, inclusive, estudou, avaliou para poder dar a resposta à altura que a doutrina espírita merece. E no livro Mediunidade e Sintonia, Emmanuel, através do Chico, nos diz, no capítulo Fenômeno e Doutrina, ele diz que os fenômenos mediúnicos serão sempre motivos de experimentação e de estudo, tanto favorecendo a convicção quanto nutrindo a polêmica. Mas a educação evangélica e o exemplo em serviço, definição e atitude são forças morais irremovíveis da orientação e da lógica que resistem à dúvida em qualquer parte. Então, aí entra sempre a fala de Kardec: estudar profundamente, continuadamente. O estudo é que vai nos dar a convicção, nós já temos, mas a educação evangélica, mais a nossa atitude, mais os nossos estudos vão favorecer para que não tenha dúvida, para que não tenhamos dúvida nenhuma. E para terminar, como eu sempre faço, eu coloco o nosso modelo, Jesus, em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E é ele que nós temos que seguir, através das palavras dele, dos exemplos dele, através do estudo do Evangelho, é que nós vamos concretizar essa estrada para que o passo sempre seja firme em direção à luz. Agradeço e fiquem com Deus.